Queridos irmãos e irmãs, momento de oração, a nossa meditação diária da Palavra de Deus, do Evangelho de hoje, que nos leva a responder e perceber uma diferença. Qual a diferença do mandamento de Deus para a tradição dos homens? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje que vamos meditar é segundo São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Hoje é terça-feira, estamos na quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho de hoje, a Palavra de Deus, que nos mostra uma tensão entre Jesus e o grupo dos fariseus. Pessoas que eram estritamente observantes da lei. E não só para si, mas se achavam no direito de fiscalizar as outras pessoas a respeito não só dos mandamentos, mas também daquilo que eles inseriram como tradição. E vemos aqui que eles tinham algumas leis rituais de purificações. Era costume dos judeus, especialmente dos fariseus, estes gestos de não comer depois, sem antes tomar banho, quando vinha de fora de casa, lavar bem as mãos, a maneira correta de lavar até os utensílios da cozinha, tirando, claro, a necessidade da higiene, que é natural e é cultural a todos os povos. Essa observância ela era ritual, era mais religiosa do que de saúde. E quando perceberam que os discípulos de Jesus não seguiam essa tradição, logo eles se sentiram no direito de fiscalizar a atitude de Jesus e dos discípulos. E Jesus falou assim: olha, vocês são hipócritas.
parece um xingamento de Jesus, não, é uma constatação. Hipocrisia significa usar uma máscara. O hipócrita era um autor de teatro, que ele colocava-se, uma máscara para representar alguém que não era ele. Então toda hipocrisia significa algo de falsidade, algo de não ser quem você é. E Jesus então mostra, vai a fundo e diz: vocês abandonaram o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Nós começamos a reflexão de hoje levantando esta questão: como distinguir o mandamento de Deus de uma tradição dos homens? O mandamento vem do coração de Deus, nós assim aprendemos. O que é mandamento? Estão lá no livro do Êxodo, a entrega das tábuas da lei por meio de Moisés. Aquilo vem de Deus, são mandamentos da lei de Deus. Só que você se lembra muito bem que naquelas tábuas da lei não existiam nenhuma dessas prescrições que eles cobravam hoje de Jesus e de seus discípulos. Comer o pão sem lavar as mãos, maneira de lavar os utensílios, a necessidade de tomar banho quando vem da praça, antes de se alimentar. Não estavam isso nos mandamentos. Então Jesus mostra, olha, isso não é mandamento de Deus. Isso é tradição que vocês colocaram. Vocês honram com os lábios, mas o coração está tão longe de mim. Isso é uma chamada de atenção para nós também, para a nossa espiritualidade. Como de fato rezamos? A nossa oração só fica nos lábios? E a nossa atitude? E o nosso coração? Para onde ele se move diante de Deus? Às vezes podemos nós também cairmos nessa situação de, em vez de seguirmos aquilo que é mandamento de Deus, seguirmos mais aquilo que é tradição, aquilo que é costume, e que às vezes se torna um peso. Não é isso que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Não é isso que aqui Jesus deixa aparecer no Evangelho que Deus quer. Então, mandamento de Deus é para ser cumprido, é para ser observado. E qual é o mandamento de Deus hoje? O mandamento de Deus são os 10 mandamentos, são os novos mandamentos do Novo Testamento, que nós acabamos de ver recentemente, as bem-aventuranças, o mandamento do amor, o mandamento novo do amor. Esses são mandamentos de Deus. Às vezes nós colocamos coisa demais. Às vezes nós inserimos mais as nossas vontades do que aquilo que verdadeiramente é importante para Deus. Honremos o Senhor com os lábios, sim, mas também com o coração. É necessário seguir o mandamento de Deus e não meramente a prescrição dos homens. É o ensino de Jesus para nós hoje. Jesus deu um exemplo. Eles deixavam para trás um mandamento, que é honrar pai e mãe, por meio de uma desculpa. Olha, o que eu posso te oferecer está oferecido a Deus, então eu não vou te ajudar, o pai e a mãe. E Jesus diz, olha, isso é esvaziar o mandamento. Honrar pai e mãe é mandamento. E dar a desculpa por causa de algo consagrado a Deus é tradição, é preceito humano. Vamos distinguir o que é mandamento de Deus e o que é prescrição dos homens. Que o Senhor nos ajude nesta oração, nessa meditação, a seguir realmente aquilo que é essencial, aquilo que importa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.